Olá, gente, como vai? Vou falar um pouco do que conversamos no nosso momento síncrono no passado, porque do dia 7 de julho de 2021, porque teve muito problema na transmissão, né? E a gravação o áudio ficou muito picotado. Mas o que eu queria falar para vocês, acima de tudo, é tocar em alguns pontos importantes dos dois textos que eu coloquei para vocês. Um é o Ensaio sobre a Dádiva, do Marcel Mauss. Tem dois trechos desse livro, né? Tem a introdução e a conclusão. E outro trecho é um trecho do livro Sociedades Tribais, do Marshall Sahlins. Falando então do texto do Marcel Mauss, Ensaio sobre a Dádiva, nesse texto, Marcel Mauss ele reúne trabalhos feitos por antropólogos como Malinowski, como Franz Boas. Ele próprio não fez trabalho de campo, o Marcel Mauss, mas ele contou com relatos de especialistas, né? Pessoas que eram treinadas em antropologia, que colheram, portanto, os dados com bastante critério científico. Diferente, portanto, do que acontecia com os evolucionistas, né? Que praticavam uma antropologia de gabinete baseada em relatos de missionários, de viajantes, representantes do exército, relatos esses que estavam muito carregados pelo senso comum da cultura dos observadores. Além desses relatos etnográficos, o Marcel Mauss trabalha também com dados e literatura sobre a própria Europa antiga, do período medieval, do período romano, do período grego, em que ele vai estudando nesses diferentes períodos históricos e nas sociedades primitivas também, né, com todas as aspas possíveis, a manifestação desse fenômeno que é a reciprocidade, a obrigação de dar, de receber e de retribuir. Tanto lá, quando a gente falou do Potlatch, do Franz Boas, né, quando os chefes competem entre si pela promoção de festas que tem todo o caráter de festas dispendiosas, de ostentação, a gente observa uma modalidade possível da reciprocidade, né, na medida que os chefes recolhem presentes ao longo do ano dos seus súditos, digamos, se é que a gente pode usar esse termo, e redistribuem festas em que eles competem com os outros chefes pela sua influência. Também no Kula, né, o Malinowski descreve um fenômeno de troca, que é a circulação de objetos cerimoniais, os braceletes escolares lá nas Ilhas Trobriand. O Marcel Mauss, ao observar a ocorrência do fenômeno da reciprocidade em todas as sociedades, ele propõe estabelecer alguns postulados gerais sobre a ocorrência desse fenômeno. Então, a primeira contribuição fundamental que o Marcel Mauss dá é que ele consegue demonstrar que alguns pressupostos do pensamento ocidental sobre o que a gente poderia chamar de um estado de natureza ou de um estado original dos homens estavam muito equivocados. Quando a gente lê, por exemplo, os autores contratualistas, como Hobbes, Locke, Rousseau, todos eles trabalham com a ideia do indivíduo, né, da sociedade humana original como sendo formada de indivíduos iguais entre si, formalmente, né? E aí tem toda a discussão sobre a origem dessa desigualdade, mas de qualquer forma tem estabelecido nesses mitos de origem, né, da sociedade política, da sociedade civil, um indivíduo original, né? Originalmente as sociedades seriam formadas de indivíduos que racionalmente decidem fazer um contrato social e delegar o seu poder para o Estado. Então, guardadas as devidas diferenças entre esses autores, todos eles partem da ideia de uma sociedade original formada por indivíduos racionais que tomam suas decisões através de contratos, né? Acontece que os relatos que o Mauss estudou, né, da própria Europa antiga e das sociedades observadas pelos antropólogos, demonstram que, na verdade, nessas sociedades todas não são indivíduos que trocam, são coletividades, né? São clãs, são metades. Por exemplo, na América do Sul, há sociedades como os Ticuna, que dividem a sua própria sociedade entre duas metades, a metade das plantas e a metade das aves. Isso tem consequência para as regras de casamento, etc. Então, as trocas que se dão nessas sociedades são trocas que se dão entre as metades, sempre entre alguma categoria coletiva de pessoas, dificilmente através dos indivíduos. É claro que pode ser um indivíduo que está representando uma coletividade, né? Como, por exemplo, nas trocas descritas pelo Malinowski, né, no ritual do Kula, em que os chefes trocavam os objetos cerimoniais, mas eles estavam representando suas coletividades, né? Eles não estavam representando o interesse individual
e econômico deles, né, pessoalmente. Então, o pressuposto do homo economicus, né, que habita o imaginário e a cultura ocidental, de uma maneira geral, de que originalmente a sociedade seria formada por indivíduos racionais que estabelecem suas relações de acordo com um cálculo de vantagem econômica e vantagem política. Essa ideia não é comprovada pelas observações empíricas e etnográficas. Na verdade, a ideia de indivíduo ela se desenvolve muito mais tarde nas sociedades humanas, né? A maior parte das sociedades humanas, na verdade, tinham as coletividades, as categorias coletivas que formam a sociedade como elementos mais importantes do que a vontade do indivíduo. Então, a primeira contribuição importante do Mose é essa, que geralmente não são indivíduos que trocam, são coletividades, né? Mesmo quando estão representadas por indivíduos. Um outro fato importante que o Marcel Mose constata é que essas trocas nunca são meramente econômicas, né? Geralmente tem elementos políticos, elementos de parentesco, elementos religiosos que permeiam essas trocas, né? Então, por exemplo, nessas sociedades ditas primitivas, né, muitas vezes é o sistema de parentesco e a obrigação derivada da sua posição dentro dessa estrutura de parentesco que te obriga, por exemplo, no caso dos Guayaqui, do Paraguai, de acordo com a descrição do Clastres, que nenhum caçador possa comer a própria caça. Existe um tabu alimentar lá que diz que o caçador ele tem que sempre fazer a sua caça circular, né? Então ele come a caça que os outros caçadores caçaram também, né? Então essas regras, elas têm um elemento econômico, né? Porque elas estão falando da circulação de um bem fundamental para a vida, que é a caça, né? Mas o que orienta a troca não é o interesse econômico individual de maximizar a sua vantagem, né, financeira ou econômica, mas é a reprodução das relações de parentesco, né? A economia está submetida ao parentesco. Então, primeiro, a contribuição importante do Mose, de que não são indivíduos que trocam, são coletividades, e que essas trocas não são, na maior parte das vezes, elas não são motivadas apenas economicamente. Em grande parte das vezes, a economia está submetida a interesses de outra ordem, como eu falei agora no caso do parentesco. E aí o Marcel Mose ele chega mesmo à conclusão que a troca ela é, digamos assim, a rocha humana fundamental, né? Ele usa uma expressão parecida com essa. E o Levi-Strauss vai desenvolver essa ideia mais adiante, quando ele diz que o tabu do incesto, né? Ao proibir que determinadas pessoas se casem, ele obriga que as unidades domésticas elas troquem pessoas, né? Seja as unidades domésticas ou os próprios grupos coletivos, como eu falei, as metades e assim por diante. Então, a troca, o princípio da reciprocidade, ele está por trás da proibição do incesto, né? Porque ele obriga as pessoas a circularem, né? E dessa forma a reciprocidade ela seria fundadora da própria vida humana, né? Porque a primeira regra puramente simbólica, a primeira regra cultural que surge de acordo com Levi-Strauss seria o tabu do incesto, seria a regra cultural mais elementar, que é universal, que está presente em toda a sociedade. Não existe sociedade que não tenha alguma regra que proíbe casamentos por causa de alguma noção do tipo incesto, né? Então essas três coisas são importantes reter. Não são indivíduos que trocam, são coletividades. As trocas não são meramente econômicas, mas são fatos sociais totais. É essa expressão que o Marcel Mose usa, porque envolve várias esferas da vida, que não só a econômica. E, nesse sentido, a reciprocidade ela é própria um elemento fundador mesmo da sociabilidade e da vida humana. Ela seria a rocha humana fundamental, né? Como diz o Mose. E aí, o outro texto que está... E aí, quer dizer, antes ainda, na conclusão do texto, o Marcel Mose ele vai começar a falar do nosso sistema previdenciário, como um exemplo de que nenhuma sociedade é possível se os indivíduos se relacionarem apenas por interesse econômico e por interdependência econômica. Uma sociedade desse tipo não seria possível, porque ela seria desumanizada, né? O exemplo que eu dei para vocês é, por exemplo, o trabalho, né? A gente compra e vende trabalho, né, na nossa sociedade, mas o trabalho ele não é 100% mercantilizado, no sentido que seu valor não é dado apenas pela oferta e pela demanda, como a maior parte dos produtos, porque senão a gente poderia levar a uma desumanização da sociedade, se o preço do trabalho ficasse tão baixo que as pessoas não pudessem reproduzir a própria vida, né? Você imaginar que se o trabalho é uma mercadoria
e ele está submetido ao princípio da oferta e da demanda, o seu valor, o preço do trabalho, né, podia ficar tão baixo que o trabalhador não pudesse se alimentar, né? Então existem limites para a mercantilização da vida humana, né? Nem toda esfera da vida se presta a ser mercantilizável. E a previdência social, de acordo com Bowles, é uma demonstração de que a própria sociedade moderna, ela entende que precisam haver princípios de solidariedade social para que a sociedade continue existindo. Então, esse princípio de solidariedade social, ele é muito mais evidente nas sociedades ditas primitivas. Então, quer dizer, aquela lógica que a gente identifica nas sociedades ditas primitivas, ela não é uma sobrevivência do passado, ela é um princípio fundamental da vida humana, que a gente também possui, né? E um exemplo disso são as redes de cuidado formais, burocráticas, expressas no sistema previdenciário, por exemplo, né? Então, o Mose, dessa forma, ele pratica um relativismo cultural impressionante, porque ele vai estudar aquelas sociedades diferentes da dele, não para ficar contabilizando fatos exóticos, mas para depois lançar um olhar para a própria sociedade dele e fazer uma crítica da mercantilização da vida. E identificar na própria sociedade atual, contemporânea, ou contemporânea a ele, né, porque ele escreveu lá na primeira metade do século XX, mas é claro que é relevante para a gente, identificar nessa sociedade também princípios de cuidado social, de cuidado com a coletividade, que estão muito mais evidentes nas sociedades ditas primitivas e que, portanto, sendo tão fundamentais para a gente, não podem ser vistos como mera sobrevivência cultural, mas, na verdade, como um princípio humano, de organização da vida humana, que também é fundamental para nós e para qualquer sociedade humana. E aí, então, a gente passa para o outro texto, que é o do Marshall Salles, também é um trecho, em que ele vai fazer uma tipologia das formas de reciprocidade, né? Ele constrói três tipos abstratos, né? A partir de um modelo de um professor que ele teve lá, ele identifica lá no livro, o professor Service, e ele fala, então, da reciprocidade generalizada, em que você geralmente dá sem a expectativa de receber de volta. A troca equilibrada, em que existe um equilíbrio maior entre a prestação de um serviço e o ressarcimento, por exemplo, e a troca negativa, a reciprocidade negativa, em que seria o oposto radical da generalizada. Em vez de você querer dar sem nenhum interesse de receber de volta, pelo contrário, você quer tirar o máximo que você pode do outro. Por exemplo, em determinados mercados, né, em que as pessoas negociam de maneira agressiva, né, então sempre, e as duas partes sabem que a outra está querendo levar vantagem mesmo, né, e isso é esperado dentro daquela etiqueta daquele mercado, né. Então esse é outro ponto importante. Existem variáveis que o Marshall Salles leva em consideração para tentar fazer essa classificação. Lembrando sempre, gente, que a realidade ela pode misturar esses princípios, né. Ele está construído tipos abstratos com objetivos analíticos, né, para a gente estudar a realidade. Então, elementos importantes para levar em consideração. A expectativa de reciprocidade, ou a pessoa está dando sem querer nada de volta, né? Qual a relação entre as partes? São parentes? São estranhos? Né? Qual a proximidade social, portanto? Qual a natureza do objeto que está sendo trocado? São objetos de valor financeiro, utilitário? São objetos simbólicos? São pessoas que estão circulando? Né? Uma outra questão importante, qual o tempo da retribuição? Ela tem que ser imediata ou ela pode ter um tempo maior? Né? Então essas são algumas das variáveis que a gente tem que levar em consideração quando a gente está observando as formas de reciprocidade, né? Quer dizer, qual é o objeto que está sendo trocado, qual é a etiqueta da troca, né? Se você pode negociar ou se você tem que mostrar se está muito agradecido, né? Qual é o tempo dessa troca, se deve ser imediato, deve ter um tempo maior, né, na reciprocidade, qual a proximidade social entre as pessoas que estão trocando. Então, combinando essas variáveis, o Salles classifica determinadas formas de reciprocidade, como generalizada, equilibrada ou negativa. Então, se familiarizem lá com o texto, que é um exercício legal para a gente ficar pensando na nossa própria vida, que tipo e forma de reciprocidade que estamos inseridos. Então, gente, só para terminar o texto, o vídeo, desculpa, lembrar então que a gente está estudando esses fenômenos de sociedades tão diferentes, gente, para a gente pensar sobre a nossa,
né? Então, por exemplo, quando a gente observa, por exemplo, a pescaria local, né, da região sul, meus orientandos, como Fábio Oliveira, Luciano Oliveira, que são colegas de vocês da engenharia, eles têm descrito como a troca econômica no mercado de peixe em Piúma, por exemplo, né, entre pescadores, marisqueiras, donos de mercado, eles são motivados não só por elementos econômicos também, né, mas questões relacionadas à confiança pessoal, ao parentesco, se misturam de uma maneira complexa e muito interessante, né? Como no exemplo que eu dei no vídeo para vocês e na aula também, do pescador, né, que, sob a orientação do pai, toda vez que chega do mar, ele oferece o peixe primeiro para uma empresa de pescado, porque o pai tem uma dívida moral com essa empresa que já o ajudou durante muito tempo e algumas vezes o ajudou economicamente, mas não se trata de que ele esteja numa dívida econômica. A dívida econômica já se foi, mas ficou o compromisso, a dívida moral, digamos assim, né? Então, é mais ou menos por aí que trata a questão da discussão da reciprocidade, para a gente entender que a troca mercantil, que talvez seja o foco, né, da engenharia de pesca, porque está voltada justamente, né, para a viabilidade econômica, né, da exploração de recursos aquáticos, orgânicos, entender que essa modalidade de troca econômica, tipicamente mercadológica, ela é só uma das modalidades possíveis de circulação do pescado. E quando a gente estuda empiricamente as comunidades, a gente vê essas outras formas surgindo bem claramente aos nossos olhos. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.